Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a resposta do Lula ao Trump, né? Então, havia uma questão de que o Lula não queria conversar com o Trump porque temia ser humilhado e não sei o que lá e coisa e tal. E aí o Trump, uma repórter brasileira perguntou para o Trump, você não quer conversar com o Lula? O Trump falou, não, eu converso com o Lula, a hora que ele quiser ligar para mim, ele pode ligar para mim, a gente conversa, não tem problema nenhum, né? Aí o Lula já deu aquele peidão, já encheu a fralda geriátrica dele todinha aqui, ó. Não, porque quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e não sei o que lá. Ô Lula, liga pro cara, pra negociar com o Trump, pô, negocia com ele lá o que você vai negociar e coisa e tal, que negócio é esse, né? Mas é aquilo que eu falo para vocês, o Lula está mais preocupado com a imagem dele do que com o destino do Brasil. Foda-se o Brasil, foda-se os empresários no Brasil, foda-se o povo brasileiro. O que importa na cabeça do Lula é só a imagem dele. Então se ele vai, eu vou ser humilhado pelo Trump. Lula, você já foi humilhado pelo Trump, cara. O não você já tem. Você tem que buscar agora a humilhação completa. É isso que está buscando, está faltando para você, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Tempestade Elétrica, Time Copy e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem que entre os jovens homens, quando vai chegar em mulher e coisa e tal, é uma coisa meio ingrata, né? O homem tem que partir para isso, tem que chamar a menina, né? Vai que consegue alguma coisa, né? E geralmente o pessoal fala assim, não, o não você já tem, né? Tenta lá o sim, né? Vai lá e fala com a menina, quem sabe você consegue alguma coisa, né? E aí isso evoluiu para uma outra forma de encarar a coisa, que não, o não você já tem, né? Busca lá a humilhação completa, né? Aí a menina vai te espinafrar completamente, coisa e tal. Mas não deixa de ser o mesmo incentivo. Tem que correr atrás, cara. Se você não correr atrás, tu fica com nada. Então, vai ser humilhado. Meio que foda-se, faz parte. Tem que fazer isso mesmo. Não tem esse negócio não, né? Ou é isso ou ficar no 0 a 0, né? E o problema do Lula é que o Lula não é um rapazote de 15 anos querendo chegar numa menina. O Lula é o chefe do país. É um cara que deveria estar lutando pelos interesses do Brasil. Não só dos empresários, mas de todo o povo brasileiro, né? Mas, aparentemente, o Lula é um medroso. Não tem coragem de ligar para o Trump de falar alguma coisa, né? Então tá aqui, ó. Esse aqui foi o Trump falando com o pessoal. Senhor presidente, o senhor está pronto, está aberto para conversar com o Lula, disse a repórter americana. Os brasileiros gostariam de chamar, de ter uma ligação e coisa e tal, e está aberto para você. Aí o Trump falou, não, eu tô aberto, pode ligar, é só o Lula me ligar, não tem nada não, a gente conversa, não tem essa coisa toda não, né? Eu vou tocar para vocês ouvirem aqui o que ele falou, mas é basicamente isso que eu coloquei para vocês. Mr. President, are you ready? Are you open to negotiate with Brazil? The Brazilian President Lula said he would like to call you. He requested a conversation. Would you talk to him now? Are you open to negotiate? A repórter perguntando, né? O Lula queria conversar com você, você estaria aberto para conversar com o presidente do Brasil? Ele falou, não, ele pode me ligar, a hora que quiser a gente conversa. So are you open? The tariffs are negotiable? What is on the table for Brazil? Aí ela pergunta, o que estaria na mesa para negociar com o Brasil? Ele fala, não, vamos ver o que acontece, mas eu adoro o povo do Brasil, né? What evidence do you have to demonstrate that was rigged? What evidence? So why 50% tariffs? They don't seem to be related to trade, Mr. President. People running Brazil did the wrong thing. What evidence? Aí ela pergunta, não, por que você está botando, se você diz que ama o povo do Brasil, por que você está botando 50% de tarifa? Aí ele falou, não, porque as pessoas que estão gerindo o Brasil, que estão governando o Brasil, estão fazendo coisas erradas, né? A repórter não tinha escolha, né? Não teve o que fazer. Ou seja, o Trump falou, quer falar comigo? É só ligar, pô, a gente conversa, vamos conversar, vamos ver o que tem aqui pra gente resolver o problema, né? Aí o Lula medrou, não porque não sei o que lá, afinou, não porque o que define os rumos do Brasil são os brasileiros, não sei o que lá e coisa... Afinou a voz, cara, impressionante, tá aqui, ó. Leia a íntegra da resposta do Lula após Trump dizer que ligue quando quiser, né? Aí o Lula respondeu, cara, sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros. Neste momento estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e nossos trabalhadores, dar respostas às medidas tarifárias do governo americano. Ou seja, payday, não tenho coragem, não vou ligar. É isso que o Lula está fazendo. Está fazendo por quê? Porque é um covarde, antes de mais nada. Mas também porque aquilo que eu falei para vocês, interessa ao Lula essa briga com o Trump. Primeiro, ele acha que vai ter vantagens políticas com isso.
Eu não acredito que ele tenha, mas ele acha que vai ter. E outra coisa, mesmo que ele não tenha vantagens políticas com isso, ele acha que vai conseguir emplacar um modo Venezuela aqui no Brasil com essa briga com o Trump. Não vai conseguir, mas ele acha que vai conseguir isso, né? Ou seja, no final das contas, o Lula está embarcando nesse troço por dois motivos. Primeiro, porque é covarde mesmo. E segundo, porque, né, o interesse da Venezuela. O pessoal critica muito o Trump, tá aqui o pessoal falando aqui, não, porque o Trump está vencendo, o republicano tem conseguido fechar acordos e coisa e tal com um monte de gente, mas que a economia nos Estados Unidos não está boa, né? Teve números agora do desemprego lá nos Estados Unidos que está subindo e não sei o que lá. E de fato, é o que eu sempre falo para vocês, de fato você tem um problema com esse negócio de tarifa. Nunca foi a melhor alternativa esse tipo de coisa. A Folha de São Paulo fala aqui, pô, o Trump está ganhando esse negócio, né? Que o Trump fechou acordo com a Europa, com o Japão, não sei o que lá, com a China. Esse desfecho não é surpreendente. Pela escala da economia americana e pelo déficit estrutural, realmente essa guerra comercial acaba favorecendo os Estados Unidos, né? E, no final das contas, a expectativa é que acaba melhorando a situação americana nisso daqui. Mas ele concorda também, e eu falo isso sempre, é que o Trump está ganhando, ele acha que não. Porque, no final das contas, a desaceleração da economia americana já é parte do problema, ou seja, essas tarifas pioram a economia americana. Mas é aquilo que eu falo para vocês aqui, piora a economia americana? Piora. Eu acho que o Trump teria maneiras melhores de resolver esses problemas. Mas a verdade é a seguinte, se piora para os Estados Unidos, piora muito mais para o Brasil, para a Europa e para o Japão, principalmente no momento que os Estados Unidos conseguem fechar acordos com os principais mercados, o Japão e a Europa no caso. Os mercados que sobrarem, o Canadá, o Brasil, a China e coisa e tal, no final das contas acabam tendo pouca importância nessa história toda. Então, a verdade é essa. Do ponto de vista brutal, o que o Trump está fazendo é errado. Não, não é errado. Os Estados Unidos têm direito, ele não está invadindo ninguém. Não é igual o Putin que saiu invadindo um país vizinho. O Trump está colocando tarifas. Colocar tarifas, em tese, não tem nada de errado. Agora, é ruim ou é bom isso daí, meu amigo? O fato é, o Brasil tem que lidar com esse tipo de coisa, não tem alternativa. O Brasil, sim, é um país periférico. Não pode fingir, cantar de galo, achar que vai mandar no mundo que tem o mesmo peso dos Estados Unidos. Se insistir nessa visão, vai acabar se ferrando. E quem vai acabar pagando isso não vai ser o Lula, vamos ser nós brasileiros, tá? Prestem atenção nisso daí. Aí chega a ser engraçado você ver como é que o governo Lula está desesperado, né? Aqui, ó. Resposta a Trump. Alcione promete macumbinha e Boulos rebatiza o Copa Americano de Copo Zeca Pagodinho. Não, agora o Trump cai, cara. Agora o Trump vai renunciar à presidência americana porque a Alcione prometeu uma macumbinha para ele. Amigo, macumba, meu amigo, fala sério, cara. Se macumba servisse para alguma coisa, o Bahia e o Vitória ganhavam todo ano o campeonato nacional, cara. E você só alternando um ao outro. Porque o que tem de macumbeiro na Bahia, meu amigo, não é brincadeira, cara. Só eles que ganhavam o campeonato brasileiro, cara. Então esse negócio de macumbinha, porra, para com isso, cara. E o Boulos rebatido do Copa... Agora pronto, agora acabou, né? Como que os Estados Unidos vai sobreviver, sendo que o Copa Americano agora não chama mais Copa Americano, né? Eu vou te falar, é o desespero desse pessoal. Eles sabem que eles entraram numa roubada. Não querem admitir isso, mas está todo mundo vendo, né? Outra coisa curiosa foi que o governo brasileiro mandou uma carta para o Marco Rubio, né? O Mauro Vieira, que é teoricamente é o chanceler brasileiro, né? Não é porque quem manda é o Celso Amorim, né? Que é o amigo do Lula. Mas o Mauro Vieira mandou uma carta para o Marco Rubio para negociações e coisa e tal. Só que o governo brasileiro botou sigilo de 15 anos na carta. O que tem nessa carta de tão sério, né? O que o Lula prometeu nessa carta de tão sério e coisa e tal? E o pessoal está preocupado porque, no final das contas, o Marco Rubio já falou que na lei americana isso não existe e que, dependendo do conteúdo da carta, dependendo da resposta do Trump, ele vai divulgar essa carta também. Então vai ser muito divertido, né? No final das contas, a gente vai ficar sabendo da carta, porque nos Estados Unidos isso não é sigiloso, e sabe-se lá o que tem isso daqui. Tem algumas pessoas que estão sugerindo que é isso daqui, ó. Vai ser alguma coisa nesse sentido a carta do Lula para o Marco Rubio. Vamos ver. Por favor, me ajuda. Vamos ver qual vai ser o que tem nessa carta do pessoal lá.
obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.